Amém, queridos? Bom dia a todos aí. Nós estamos esse tempo sem estar postando alguma coisa, porque a gente tirou esses últimos dias aí para descansar um pouco. Mas assim, essa semana a gente já começa com as nossas células e já vamos começar aí novamente a postar vídeos, tá? A gente pegou aí um projeto de leitura da Bíblia novamente. E eu estava lendo hoje aqui Êxodo capítulo 8, no versículo de número 20 em diante. E eu queria ler com vocês, meditar um pouco sobre Êxodo 28, que diz assim: Êxodo 8, versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E dize-lhes: Assim diz o Senhor: Deixai ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desse enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó Moisés e Arão, e disse-lhe: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixa-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem amanhã, te retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais nos engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, e não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda, esta vez, o seu coração, e não deixou ir o povo. Queridos, a meditação aqui que eu tenho para cada um de nós nessa manhã, dessa passagem de Êxodo 8, é que entre todas as pragas, as 10 pragas do Egito, nós sabemos que todas as pragas se relacionavam com um deus do Egito. Então a mosca aqui era o símbolo de uma divindade egípcia. Só que nós sabemos que a mosca ela é um tipo de inseto que ela gosta muito de sujeira, ela gosta de coisas podres, né? É onde a mosca se assenta. Então tem até uma passagem do provérbio que diz que a mosca ela estraga o perfume do perfumista. Quando ela cai, ela estraga o perfume, ela apodrece o perfume. Então a mosca ela é o símbolo, né, de podridão, de coisas sujas, de coisas que não presta. E quando a Bíblia fala que Moisés ora a Deus para Deus trazer o enxame de mosca, estava julgando realmente a nação do Egito por causa do Deus que eles serviam, que era uma mosca, mas também estava colocando essa situação de podridão entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Tá? Deus escolheu o seu povo para ser santo, para andar segundo os seus princípios, para andar segundo a sua palavra. E você vai ver que é um confronto aqui de ideias, porque Faraó não quer perder o povo, Faraó não quer perder o trabalho escravo, Faraó não quer com que as pessoas se voltem para Deus, para o único Deus, até por conta de vários deuses ter ali no Egito, e eles, de uma certa forma, eles estavam muito compromissados com esses deuses, com essas entidades, que a gente sabe que, como Paulo diz, que aqueles deuses não eram deuses, mas por trás de cada
idolatria daquela, agia o demônio, agia o diabo, né? A gente vê isso claramente. O Egito é o local de demônios, aonde os demônios agem através daquelas entidades, daquelas crenças pagãs, daqueles deuses pagãos, né? Então, Deus quer fazer uma separação, Deus quer tirar o povo de lá. E você vai ver que nesse confronto, dessa batalha, dessa deidade, dessa divindade ou dessa idolatria, você vai ver que a Bíblia diz que Moisés chega e diz: nós precisamos ir embora, nós precisamos adorar a Deus a caminho de 3 dias, para que haja separação, para que haja uma diferença. Tanto que quando Moisés lança a praga, a Bíblia diz que a praga só atinge a terra do Egito e não atinge a terra de Gozém, onde está o povo de Israel. Por quê? E Deus diz: para que haja separação, para que haja diferença. Então, aquela divindade que era adorada, aquela idolatria, aquele poder maligno, ele não ia atuar em Gozém. Por quê? Porque Gozém era a terra da separação, era o lugar onde estava um povo escolhido, um povo separado. Queridos, isso é uma grande reflexão para nós hoje, como igreja. A igreja, ela quer adorar a Deus misturada, ela quer adorar a Deus juntamente com o mundo, fazendo o que o mundo faz, crendo da forma como o mundo crê. E não é dessa forma. Existem parâmetros para servirmos a Deus, existem princípios estabelecidos por Deus. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, conforme o nosso coração. Nós precisamos fazer segundo o que está estabelecido, o que está decretado na palavra de Deus. E essa é a chamada de Deus aqui para tirar o povo da podridão, para tirar o povo do poder das moscas, para tirar o povo do poder daquilo que é um demônio que está agindo ali na terra do Egito. Entendeu? Então, quando você lê aqui no Êxodo 8, no versículo 20 em diante, começa a dizer o seguinte: porém separação, olha só, versículo 23, e porém separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será esse sinal. Então haverá separação. As moscas, ela determina a separação. Um que serve a Deus, que é perfumado, a Bíblia diz que nós devemos ter o bom cheiro, o cheiro de Cristo, e do outro lado aqueles que estão fedorentos, aqueles que estão com odor terrível. Por quê? Porque estão podres, estão servindo o pecado, estão servindo aquilo que a carne dela deseja, entenderam? Não estou dizendo que o povo de Israel não errava, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que eles tinham parâmetros. Quando eles erravam, eles pediam perdão, eles confessavam, eles levavam o cordeiro, eles sacrificavam, eles faziam algo para que o pecado deles fossem removidos, ou fossem pelo menos cobertos, como diz no Velho Testamento. Mas enquanto que o Egito não, o Egito ele fazia as coisas erradas e eles acreditavam estar certo, eles acreditavam que aquilo ali era correto, e é por isso que eles lutaram contra Deus. É por isso que Deus diz: eu vou endurecer o coração de Faraó, porque nós vamos brigar, nós vamos discutir, nós vamos resolver essa questão: quem é Deus, quem é que manda, quem é o poderoso, entenderam? Então Deus disse: vai haver separação entre o meu povo e o Egito. Deus não quer que o Egito se misture com o povo de Israel, com a igreja, com o povo dele, tá? E o Senhor fez assim: e vieram grandes enxames de mosca, e a casa de Faraó, as casas dos seus servos, sobre toda a terra do Egito, a terra foi comprometida desses enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide sacrificar o vosso Deus nessa terra. Olha isso. Continue aqui no Egito e continue fazendo o seu sacrifício, continue no Egito, continue adorando a Deus no Egito, da forma do egípcio, como o egípcio adora, como eles creem. É mais um Deus nesse panteão, é mais um Deus nessa galeria. É isso que Faraó estava dizendo para Moisés e para Arão. E se eles recebem isso, eles aceitam isso, e eles não conseguem colocar o parâmetro da separação. O parâmetro da separação vem quando nós entendemos que nós não devemos servir aquilo que traz podridão, aquilo que traz mau cheiro, aquilo que traz desagrado ao coração de Deus. As moscas, elas vêm em cima de coisas que estão podres, que estão mal cheirosas, entenderam? Então, Moisés disse assim: não, eu não posso adorar a Deus aqui no Egito, porque o Egito é podre, porque o Egito, ele cheira mal aos olhos de Deus, às narinas de Deus, cheira mal às narinas de Deus. Eu não posso adorar a Deus aqui no Egito. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide sacrificar o vosso Deus nessa terra.